Oi, pessoal! Eu sou o professor de Física Gustavo Santana e no vídeo de hoje a gente dá início ao capítulo de Fluidodinâmica, o estudo de fluidos em movimento. E o primeiro tópico da nossa aula é estudar equação da continuidade e vazão volumétrica. Vamos lá? Equação da continuidade e vazão volumétrica. Bom, eu separei aqui uma seringa com um fluido qualquer e um copo, um recipiente. No caso, esse fluido é um suco de laranja, aqui nós temos também um copo de requeijão. Eu coloquei esse fluido até a marcação de 10 ml, certo? E dentro dessa seringa, a gente tem esse disco aqui, ó. Esse disco aqui, ó, a gente vai chamar de êmbolo. É com esse êmbolo que a gente vai conseguir empurrar o fluido para dentro do nosso recipiente. Vamos lá? Eu vou empurrar esse êmbolo até que ele deixe a marcação de 10 ml e vá para a marcação de 5 ml. Então, vou fazer isso, ó. Chegamos aqui na marcação de 5 ml. Então, o que aconteceu? Saíram 5 ml do nosso recipiente. Saíram 5 ml da nossa seringa. Então, qual é o volume de líquido que a gente tem no nosso copo? Bom, se saíram 5 ml daqui, é porque nós temos 5 ml aqui, certo? Saíram 5 ml, então entraram 5 ml. Aí você diz, professor, que coisa banal, boba, por que você está perdendo tempo falando isso? Porque em concursos e em vestibulares, a parte da matéria de fluidodinâmica que mais cai disparadamente é equação da continuidade. E o que a gente falou aqui, saíram 5 ml da seringa, então entraram 5 ml no copo, isso aqui é praticamente toda a teoria de equação da continuidade. É banal mesmo. Olha só, considerando que esse suco de laranja tem uma densidade de aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma densidade da água, né? 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 grama por ml. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, se deslocaram 5 gramas daqui, né? 5 ml, corresponde a 5 gramas para essa densidade, é porque entraram 5 gramas aqui. Da mesma forma, se nossa seringa... Vamos agora desenhar a nossa seringa. Aqui nós temos a nossa seringa. Vamos desenhar um pedaço dela. Olha só. Suponha uma parcela do volume de líquido, que é essa parcela aqui, ó. Aqui nós temos um certo volume V de líquido. Em um instante de tempo, esse volume está nessa região aqui da seringa. Então, aqui é um instante t igual a zero. Vai passar um certo intervalo de tempo, por exemplo, de 10 segundos, ΔT igual a 10 segundos, e esse volume de líquido aqui vai para uma região mais adiante da seringa. Vai ocupar essa região aqui, ó. Da conservação da massa, e como a gente tem, considerando o fluido incompressível, a gente vai ter conservação do volume também, esse volume V aqui vai corresponder ao mesmo volume V aqui. Esse volume não vai se alterar. Então, se a gente tinha um volume V à esquerda, quando esse volume está numa posição mais adiante, nessa mesma região, o volume ocupado vai ser igual. Considerando essa seringa com área da seção transversal igual a A gente tem o seguinte. A gente vai chamar essa distância aqui de x. E a gente vai ter o seguinte. Esse volume V aqui, vamos chamar de V1, é igual a A vezes x. Esse volume V1 vai ser igual a esse volume V2. E esse volume V2 vai ser a área da seção transversal vezes esse comprimento. Bom, como V1 é igual a V2, então esse comprimento aqui, ó, também vai ser igual a x. Certo? Bom, vamos adicionar um pouquinho de complexidade. Vamos mudar a área da seção transversal. Inicialmente, a gente tinha essa área de seção transversal
Aí, no nosso tubo, vai chegar um momento em que a área vai mudar. A gente vai ter essa área A2 aqui, ó. Inicialmente, a gente tinha essa área de seção transversal, a área desse círculo é A1, e depois a gente vai ter uma área A2. Esse volume V1 aqui, ó, quando ele deslocar, ele vai ocupar o mesmo volume V1 aqui nessa região. O volume é o mesmo, é igual a V1, certo? Do lado esquerdo, a gente tem o volume V1 igual a A1 vezes x1. Vamos chamar essa distância de x1. E essa distância aqui, vamos chamar de x2. Esse volume V2, que é igual a V1, é igual à área da seção transversal A2. Aqui a gente tem que esse volume corresponde ao formato de um cilindro de área da base A2 e comprimento x2, né? A2 vezes x2. Como V1 é igual a V2, nós temos que A1x1 é igual a A2x2, certo? A gente está quase chegando na equação da continuidade. Vamos mudar mais um pouquinho. A gente vai continuar com o nosso tubo com área da seção transversal variável, mas agora é o seguinte, vamos fazer o seguinte. A gente estava analisando o mesmo fluido, o fluido num certo instante de tempo, e depois esse mesmo fluido, essa mesma parcela do fluido, em outro instante de tempo. Agora a gente vai considerar o mesmo instante de tempo. Olha só. Agora a gente vai estudar fluidos, parcelas diferentes do nosso fluido. Considere que a gente tem um tubo com a área da seção transversal variável, e a gente vai fazer o seguinte. Tem o nosso tubo. Aqui a gente tem uma área da seção transversal A1. Aqui a gente tem uma área de seção transversal A2. A gente vai adicionar aqui um êmbolo. Vamos colocar aqui um êmbolo. Aqui nós temos um êmbolo. E a gente vai pressionar esse êmbolo. Esse êmbolo vai se deslocar para a direita. Ele estava aqui nessa posição no instante t igual a zero. E ele vai se deslocar para a direita até atingir essa posição aqui, ó, no instante t igual a 10 segundos, certo? Então, nesse tempo de 10 segundos, ou de 1 segundo, vamos colocar t igual a 1 segundo, certo? Então, o ΔT é de 1 segundo. Esse êmbolo deslocou. Quando esse êmbolo deslocou para a direita, ele deslocou também todo o líquido que estava aqui nessa região. Todo o líquido que estava nessa região foi deslocado para a direita. E qual é o volume de líquido deslocado? Bom, o volume de líquido deslocado, que estava aqui dentro, o volume corresponde, como a gente tem novamente o formato de um cilindro, cilindro de área da base A1 e comprimento x1, o volume deslocado corresponde a A1 vezes x1, certo? Bom, esse volume de líquido deslocou e empurrou também um outro êmbolo que estava aqui, ó. No instante t igual a zero, a gente tinha esse êmbolo aqui, ó. No instante t igual a zero, a gente tinha esse êmbolo nessa posição. E o líquido empurrou esse êmbolo até ele atingir essa posição aqui, ó. Aqui no instante t igual a 1 segundo. Esse deslocamento desse êmbolo vamos chamar de x2. O primeiro êmbolo deslocou x1 e o segundo êmbolo deslocou x2. E o quanto o segundo êmbolo deslocou é de tal forma que o volume não se altera. Se a gente tem um deslocamento de volume V aqui, a gente vai ter o mesmo deslocamento de volume V nessa região. Portanto, nós vamos chegar na mesma equação. A1 vezes x1 é igual a 2 vezes x2. Vamos agora dividir os dois lados da igualdade por ΔT. A1 vezes x1 dividido por ΔT é igual a 2 vezes x2 dividido por ΔT. Acontece que x1 dividido por ΔT corresponde à velocidade do primeiro êmbolo. O êmbolo deslocou x1 no intervalo de tempo ΔT, dividido
a distância pelo intervalo de tempo, a gente tem a velocidade média, né? Então, A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. X2 dividido por ΔT vai ser a velocidade do segundo êmbolo. A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. Aqui nós temos a nossa equação da continuidade. Aqui nós temos a equação da continuidade. A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. Beleza? Essa velocidade não vale apenas para a velocidade do êmbolo, vale também para a velocidade média do líquido que está percorrendo essa seção transversal. Se a gente não tivesse êmbolo, ignore o êmbolo. Considere que a gente tem uma água escorrendo atrás da nossa seringa, ou da nossa mangueira, ou do nosso tubo de água. Imagine o seguinte: aqui nós temos a nossa tubulação com área de seção transversal variável, e a gente vai ter o seguinte análise. Aqui a gente tem uma área. Essa área aqui não é um êmbolo fechado. A água, o fluido, vai conseguir atravessar essa região. A gente está simplesmente analisando essa área aqui, que vamos chamar de S1, certo? E aqui a gente vai ter uma outra área que a gente vai chamar de S2. Essa área de S1, vamos chamar de A1 e A2 mesmo. A velocidade do fluido que está atravessando essa área A1 com velocidade V1 vai ser igual à velocidade do líquido que está atravessando essa área A2 multiplicado por A2. A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. Essa é a equação da continuidade. E esse produto A vezes V, a gente vai chamar de vazão volumétrica. A vezes V é igual a vazão volumétrica. A unidade de vazão volumétrica corresponde à área vezes a unidade de velocidade. No SI, a gente tem área em metro quadrado vezes a velocidade em metro por segundo. Então, a unidade de vazão volumétrica no SI é metro cúbico por segundo. Vamos anotar isso? Nós iniciamos o nosso vídeo falando que o volume de líquido que entra desse lado é igual ao volume de líquido que sai desse outro lado. Com isso, a gente chegou que A1 vezes x1 é igual a 2 vezes x2, em que A1 é a área desse círculo aqui, a área dessa seção transversal, A2 é a área da seção transversal de saída, e x1 e x2 é o deslocamento. Dividindo por ΔT, a gente encontrou que A1 vezes V1 é igual a A2 vezes V2. E essa equação aqui, a gente dá o nome de equação da continuidade. A gente vai chamar A1, A vezes V, de vazão volumétrica, que é igual a vazão volumétrica, que é igual a vezes V, certo? Portanto, a gente pode dizer que a vazão volumétrica se conserva.
A1 vezes V1, que corresponde à vazão volumétrica Q1, é igual a A2 vezes V2, a vazão volumétrica Q2. Portanto, a vazão volumétrica que entra é igual à vazão volumétrica que sai. A vazão volumétrica se conserva. A vazão volumétrica a gente pode ver também através de outra equação. Olha só. A vazão volumétrica corresponde a A vezes V, né? V corresponde a x dividido pelo intervalo de tempo, certo? É o caminho inverso ao que a gente fez. A gente está voltando no processo. Bom, A vezes x corresponde à área da base vezes a altura, né? Isso é igual ao volume. Então, vazão volumétrica é o volume dividido pelo intervalo de tempo. Então, eu estou utilizando V maiúsculo para volume e V minúsculo para velocidade. Então, vazão volumétrica é a área vezes velocidade e também é o volume dividido pelo intervalo de tempo, certo? Existem essas duas igualdades. Você pode utilizar A vezes V ou também o volume pelo intervalo de tempo. Tudo isso resulta na vazão volumétrica. A unidade no SI vimos ser dada por metro cúbico por segundo. Beleza? Isso é o conceito de vazão volumétrica e essa é a equação da continuidade. E se a gente não tivesse apenas uma entrada e uma saída? A gente tivesse N entradas e a gente tivesse S saídas. Como é que ficaria? A gente pode deixar essa equação da continuidade de uma forma mais genérica, assim, ó. A área vezes a velocidade que entra é igual à área vezes a velocidade que sai. Como assim? Olha essa figura aqui, ó. Vamos desenhar uma figura. Aqui nós temos a nossa tubulação. Acontece que aqui vai entrar água, entra água por aqui. Aqui a gente tem uma área A1. Aqui vai entrar água também. Aqui nós temos nossa região 2. Aqui nós temos uma região 3. Aqui vamos dizer que vai sair água daqui. Aqui nossa região 3 vai sair água. Nessa região 4 aqui, vamos dizer que vai entrar água. Nessa região 4 vai entrar água. E, por fim, vamos dizer que nessa região 5 aqui vai sair água. Como fica a equação da continuidade para esse sistema mais complexo aqui? Não tem apenas uma tubulação com uma entrada e uma saída. Como é que a gente fica? Nós temos que a soma dos produtos área vezes velocidade, que entra, é igual à área vezes velocidade do que sai. Está entrando em 1, 2 e 4. Então, a área A1 vezes a velocidade, aqui nessa região A1, mais a área A2 vezes a velocidade nessa seção transversal, mais a área A4 vezes a velocidade V4, vai ser. Então, aqui nós temos área vezes V nas regiões que entram. Isso vai ser igual à soma de área vezes velocidade das regiões que saem. Sai água nas regiões 3 e 5, né? Então, ficamos com A3, V3, mais A5, V5. Beleza? Deixa eu ver se dá para ver na tela. Não, não dá, né? A vazão volumétrica que entra, A1, V1, mais A2, V2, e entra em A4, então A4, V4, é igual à vazão volumétrica que sai, A3, V3, mais A5, V5, certo? É assim que a gente faz quando a gente tem várias entradas e várias saídas. Vamos resolver questões para praticar? Primeira questão.
Um tanque cilíndrico de diâmetro 2 metros contém água até um nível de 2 metros. O diâmetro é 2 metros e o nível H é 2 metros. De um pequeno orifício de diâmetro igual a 1 centímetro. Então, aqui a gente tem um pequeno orifício, a gente vai fazer um furo aqui, conforme ilustra a figura a seguir. O tanque está sobre um carro, que pode se movimentar livremente sobre um trilho horizontal, com atrito desprezível. A água começa a sair pelo orifício em um instante inicial t igual a zero. Na figura, V denota a velocidade de descida da superfície livre do tanque. Aqui o nível do tanque está descendo com a velocidade V. A velocidade de saída de água pelo orifício. Não, V maiúsculo é a velocidade de descida da superfície. E o V minúsculo é a velocidade de saída da água pelo pequeno orifício, aqui nessa figurinha, né? A massa total do tanque com a água e o do carrinho é mão. A densidade da água é 1.000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, certo? A partir das informações precedentes no texto e na figura, julgue o próximo item. A velocidade V de saída da água pelo orifício é 20.000 vezes maior que a velocidade V de descida da superfície livre do cilindro. Então, olha só. A gente tem que, considera que esse nível aqui fosse o nosso êmbolo que está pressionando a água para baixo, né? A gente viu que a área A1, aqui nós temos uma área A1, vezes a velocidade V corresponde a essa área A2, aqui nós temos uma área A2, vezes a velocidade V, certo? Então, a questão está pedindo a velocidade V dividido pela velocidade V, né? A questão está dizendo que V sobre V é igual a 20.000. A velocidade V é 20.000 vezes a velocidade V. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. V sobre V vai ser igual a A1 dividido por A2. A1 dividido por A2. Bom, A1 é a área desse círculo aqui, ó. A1 é igual a πr ao quadrado. Π vezes r ao quadrado. Ou πd ao quadrado sobre 4, né? Dá na mesma, já que diâmetro é o dobro do raio, certo? πd ao quadrado sobre 4. Isso é igual a π sobre 4 vezes d ao quadrado. E d é igual a 2 metros. Então, 2 ao quadrado é igual a 4, certo? Agora, vamos para a área A2. Corresponde a πr ao quadrado também, ou πd ao quadrado sobre 4 também. Só que agora o diâmetro é de 1 centímetro. Então, π sobre 4 vezes o diâmetro de 1 centímetro ao quadrado. E 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Isso elevado ao quadrado. É π sobre 4 vezes 10 elevado a menos 4. Certo? V sobre V é igual a A1 dividido por A2. Isso é igual a A1 sobre A2, esse π cancela com esse 4 cancela com esse 4, fica com 4 dividido por 10 elevado a 4. Isso é igual a 4 dividido por 10 elevado a menos 4. Isso é igual a 4 vezes 10 elevado à quarta potência. Isso é igual a 40.000. Portanto, V dividido por V é igual a 40.000 e não igual a 20.000, como afirma esse item. Então, esse item está errado. Vamos fazer mais uma questão?